Muito bom dia, meus caros irmãos, que o Mestre Jesus ilumine os nossos corações, as nossas jornadas, o nosso crescimento espiritual. A nossa amiga que eu tive o prazer de conhecer ontem, e que ela falou que em Salvador frequenta, trabalha lá na Cobem, né? Não é Cobem? Na Cobem, a nossa querida amiga Dona Noélia, que foi uma das grandes trabalhadoras da Cobem, casa de oração Bezerra de Menezes, na qual eu tenho assim um feito de gratidão muito grande por esse espírito tão magistral, Bezerra de Menezes, que tanto absorveu o Evangelho de Jesus, porque o Bezerra de Menezes, ele foi o grande Zaqueu que desceu dos Comer, e Jesus hospedou-se na residência de Zaqueu. E na linha do tempo, depois de milênios de evolução espiritual, ele reencarna em Riacho do Sangue, interior dos sertões bravos do Ceará, com o nome de Adolfo Bezerra de Menezes Cavalcante, que é a reencarnação de Zaqueu. E Bezerra de Menezes absorveu muito bem a psicologia do Evangelho de Jesus, porque Zaqueu passou por uma catarse muito profunda quando Jesus hospedou-se em sua residência. E sabemos que o Evangelho ele é altamente transformador, muda radicalmente a nossa vida. Eu iniciaria indicando um livro evangélico para todos e que eu considero o best-seller da literatura evangélica. Essa obra vocês não vão encontrar em livraria espírita, mas eu recomendo que através do site vocês podem adquirir esse livro, que é do reverendo Henry Sheldon. O reverendo Henry Sheldon, ele escreve uma obra-prima em seus passos, o que faria Jesus. Se Jesus estivesse na sua vida, e se Jesus estivesse em sua situação, o que você faria? É uma obra fascinante, já foi vendido mais de 100 milhões de exemplares nos últimos 100 anos. Em seus passos, o que faria Jesus? E certamente a proposta da manhã de hoje é abordar nessa série psicológica de Joana de Ângeles, Jesus e o Evangelho à luz da psicologia profunda. Estamos comemorando os 2025 anos da implantação do Evangelho de Jesus na Terra. Já se passaram 2 milênios e 25 anos. Portanto, Joana de Ângeles, ao publicar Jesus e o Evangelho à luz da psicologia profunda, ela vai com esta obra, no ano 2000, abordar em uma nova linguagem para que as novas futuras gerações entendam que as parábolas de Jesus, elas são terapêuticas. As parábolas de Jesus, ela tem uma conotação de autotransformação no mundo interior de cada um de nós. Então, eu vou iniciar apresentando alguns eminentes
personalidades que marcaram a história da psicologia, da psiquiatria mundial. São vários, mas eu coloquei os principais, mais conhecidos de todos. Certamente o mundo não seria mais o mesmo quando esse austríaco, Freud, ele reencarnaria em 1856, ou seja, um ano antes da publicação do Livro dos Espíritos. O Livro dos Espíritos foi publicado em 1857, Freud reencarnou no ano de 1856 na Europa, onde estava ocorrendo um novo impacto, tanto político, social e espiritual, como vocês vão ver mais adiante. Então Freud, ele iria se revolucionar a história da psicanálise, porque a sociedade humana de então precisava ter figuras de peso nessa área, de entendermos os meandros da mente humana. E o Freud, ele muito bem, e que mais tarde ele formaria alguns codiscípulos que seguiria os estudos de Freud. Vejamos bem. E ele deixou uma vasta literatura para ser revista. E o mais impressionante nos nossos estudos que quando, no ano de 1939, ele desencarna, ele retorna ao mundo espiritual. E eu sempre digo, médico na terra, médico no mundo espiritual. Professor na terra, professor no mundo espiritual. Engenheiro da CHESP na terra, engenheiro no mundo espiritual. Muito provavelmente você vai estar conectado com o que você mais desenvolvia na terra. Psicanalista na terra, psicanalista no mundo espiritual. E vocês têm como exemplo o André Luiz. Ele foi médico na terra, como ele desembarca no mundo espiritual, porque às vezes ele troca a palavra desencarnação por desembarque, porque literalmente a gente desembarca. E André Luiz, ele teve que rever todo o seu conceito de médico. Ele teve que aprender novos parâmetros da medicina espiritual. A medicina espiritual estuda a estrutura do perispírito. E vejamos bem. Então Freud, depois apareceu Jung, na Suíça, Áustria, Suíça, 1875, reencarna em Jung. Todos esses espíritos que estavam reencarnando no século XIX estavam fazendo parte de um grande projeto espiritual para, vamos dizer assim, para dar continuidade ao grande advento dessa revolução, a revolução que o Espiritismo estava impactando na humanidade no século XIX, com o surgimento do Consolador Prometido. Nada dessas figuras não vieram à Terra por mera casualidade. Houve todo um planejamento muito bem arquitetado pelas falanges, pelos diretores espirituais do planeta Terra, que elaborou uma planilha reencarnatória desses eminentes pensadores que ia dar sua grande contribuição. E Freud, ele, mais do que Jung, mais do que Freud, ele absorveu muito bem a questão da mediunidade. Eu tenho um livro de Freud que fala em Jung e a mediunidade, e ele foi chegando lá na porta da questão dos nossos problemas mentais, emocionais, está relacionado, como eu falei ontem, das interferências de inteligências espirituais que vivem praticamente justaposto
conectado, essa palavra nova agora, conexão, não é? Conectividade entre o plano invisível e o plano físico. Então ele muito bem soube absorver. Está passando aqui. Eu coloquei aqui Melanie Klein, que são esse livro aqui, tá? 1882, 1960, Melanie Klein. Ela, com a sua maestria, porque cada ser humano, ele reencarna na Terra com a sua missão. Melanie Klein, me parece, Marcel, que ela reencarnou para trabalhar a questão da sensibilidade da infância. Cada um de nós temos uma missão. Ela era um poço de amorosidade. Se Melanie Klein tivesse um consultório de psicanálise em Salvador, sala 103, clínica de Melanie Klein, sala 104, clínica de Freud, e sala 105 de Jung e de Lacan, eu ia para Melanie Klein. Não é? Eu sempre ia para Freud. Eu iria para ela a sensibilidade. Todos eles estão excelentes. E temos aqui 1901, 1981, Jacques Lacan, na França. Essas figuras, como vocês estão vendo aí, eles praticamente, só a exceção de Lacan, mas todos eles reencarnaram no século XIX, nesse grande projeto reencarnatório, como vocês vão ver mais adiante, que tinha alguém por detrás planejando, arquitetando um novo paradigma para a medicina da mente no próximo futuro, que seria o século XX e o século XXI. Eu me lembro, aí eu já estava reencarnado, eu vou falar isso mais adiante, na década de 90, quando eu falar sobre a série psicológica, eu vou abordar essa questão, porque eu vivi isso. Eu vi vários amigos meus que eram engenheiros, que eram arquitetos, que no início da década de 90, era da minha época de juventude espírita, eles começaram a fazer psicanálise, a estudar psicologia. O nosso querido Adenauer, ele era bancário, ele trabalhava na Caixa Econômica, e outros amigos, o Djalma também, ele era engenheiro, o Djalma foi fazer psicanálise. Então houve uma geração no início dos anos 90 que estava, vamos dizer assim, sob uma nova egrégora, um novo direcionamento por conta da influência das obras da série psicológica de Joana de Ângeles. O mais impressionante, Rosângela, foi o encontro deles no mundo espiritual. Eu pagaria uma fortuna para ter uma roda, um conclave com esses pensadores, repensando a psicanálise agora no mundo espiritual. Fascinante, né? E eu tenho certeza que quando o Maciel desencarnar junto com o Rosângela, eles vão se encontrar com essa turma toda lá. Luciene também vai. Luciene, é mesmo, Luciene. Você vai junto, Luciene. Então, e por último, Dr. Juliano Moreira, 1873, 1933. Juliano Moreira, ele reencarnou em Salvador, soteropolitano, na Baixa dos Sapateiros, que vocês conhecem ali. Juliano Moreira era filho de afrodescendente de escravizados. Aos 20 anos de idade, ele se tornou um eminente médico, psiquiatra. Eu considero o Dr. Juliano Moreira, pelos estudos que eu já fiz, ele foi uma mente brilhante. Ele foi contemporâneo de José de Titiga, de Filomeno de Miranda. Eles viveram na mesma época, mas só que não se conheciam. E Juliano Moreira, ele vai assumir já aos 25 anos de idade
a clínica, o sanatório psiquiátrico em Engenho Velho de Brotas, que ali tinha o sanatório psiquiátrico, e ele vai desenvolver alguns estudos. Juliano Moreira, ele tinha algumas pesquisas que ele falava que os transtornos mentais de certos alienados estava relacionado à questão da epiderme, dos negros eram fortes candidatos à alienação. Essa era uma das ideias que ele tinha. E Dr. Juliano Moreira, ele teve como paciente, ele sai de Salvador, vai para administrar a clínica de alienados mentais, que era assim que se chamava naquela época, no Rio de Janeiro. E lá ele teve um paciente que todos vocês conhecem, porque esse paciente entrou no estado de depressão muito grande e foi buscar tratamento na clínica de Dr. Juliano Moreira, que foi Alberto Santos Dumont. Santos Dumont, ele começou a ter depressão por conta de que na Primeira Grande Guerra Mundial o seu invento, a aeronave, o avião, estava sendo utilizado para tirar vidas, e aquilo mexeu emocionalmente com Santos Dumont, e ele ficou durante 2 meses na clínica psiquiátrica fazendo tratamento com o Dr. Juliano Moreira, e mais tarde ele vem a tirar a própria vida. Ele também, Dr. Juliano Moreira, ele desencarna. Só que quando ele chega no mundo espiritual, com quem ele vai encontrar? Ele se encontra com Joana de Ângeles, com Amélia Rodrigues, com Filomeno de Miranda, com José do Titiga e com essas outras figuras. Opa! A visão que nós temos da psicologia, da psicanálise do outro lado é completamente diferente, como vocês vão ver a diferença de Freud, Lacan, Jung, Elaine e Juliano Moreira para Jesus. Vai ter uma lâmina ali que eu poderia terminar o seminário com aquela colocação. Pronto. Jesus é o professor de todos eles, como vocês vão ver mais adiante. Então, dizemos que em 1908, 1970, aí vem Maslow, é o momento em que a espiritualidade vem influenciando não só o campo das religiões, não só no campo da política, mas também no campo da saúde. Ontem eu não falei sobre a influência dos espíritos em nossas vidas. Então essas figuras foram reencarnando para trazer uma nova ordem, uma nova visão. Se nós estamos buscando um mundo de regeneração, o mundo de regeneração perpassa pela modificação da nossa mente. Aí Maslow e Stanislaw Grof, em 1931, eles vêm e apresentam a psicologia transpessoal não tem um único criador, mas foi estabelecida a partir do trabalho de vários psicólogos e teóricos, como Abraham Maslow e Stanislaw Grof, figuras centrais que oficializaram na década de 60 o movimento. Surgiu da necessidade de estudar e contemplar experiências humanas que transcendam como estados alterados de consciências, experiências místicas e a autorrealização. Os anos 60 foi o ano da revolução das mulheres. Lembra, Rosângela? Olha, a Rosângela não estava encarnada. Lembra, minha senhora? A senhora que tem 83 anos, minha mãe tem 85 anos. Eu me lembro por conta dos estudos. Eu me lembro que quando eu tinha 10 anos de idade, minha mãe estava com 30 anos mais ou menos, e eu queria entender aquele período da década de 60 que houve uma explosão da revolução da mulher na sociedade, a revolução sexual,
o descobrimento do anticoncepcional, para que vocês entendam o que era o anticoncepcional na década de 60, era uma bomba atômica no organismo da mulher. O anticoncepcional era do tamanho de um sorrisal. Aquilo mexia com o processo biológico da mulher, que era tamanho. Só agora, Rosângela, que eu entendo porque que minha mãe, quando eu era garota, ela ficava irritada, me batia. Devia ser por conta desse anticoncepcional que reagia nela. Então, foi nesse período que a espiritualidade já estava nos conduzindo nesse processo cíclico da transição planetária. Todo esse projeto desses grandes pensadores faz parte da transição ética, moral e espiritual das civilizações humanas. E aí a gente vai ter, agora 16 obras, a série psicológica de Joana, Jesus e a Atualidade. Em 1990, Joana de Ângeles, ela começa a psicografar essa série de obras, o Homem Integral, uma obra-prima, em busca da verdade. Eu considero, Rosângela, entre as 16 obras, em busca da verdade, me parece que a senhora Joana de Ângeles, ela se auto-superou, porque ela vai fazer uma análise dentro da psicologia, a parábola do filho pródigo. É impressionante como ela fez um estudo profundo nesse quesito. Então, na década de 90, Joana de Ângeles, sob a égide de Francisco de Assis, um dos diretores espirituais do nosso território brasileiro, junto com Ismael, Joana de Ângeles, ela, na década de 70, década de 80, Joana de Ângeles psicografava mensagens de edificação, livros de mensagens de consolação. Aí me parece que houve neste grande conclave que disse assim: agora nós vamos liberar de forma homeopática novas informações, uma nova vertente de uma nova psicologia à luz do Evangelho de Jesus, porque até então não havia nenhum tipo de literatura. Então, na década de 90, Joana de Ângeles muda completamente a sua linguagem. Tanto é que Divaldo, eu participei de inúmeros seminários em Salvador, e que Divaldo, toda vez que lançava uma das obras da série psicológica, ele realizava um grande seminário abordando e aprofundando. E Joana de Ângeles vai, na 11ª edição, apresenta Jesus e o Evangelho à luz da psicologia profunda, na qual ela pega uma parábola de Jesus e faz uma relação com a psicologia, com o comportamento humano. E vejamos bem o que nos diz Joana. Jesus e o Evangelho à luz da psicologia profunda, e aqui Joana de Ângeles, uma breve apresentação que ela dispensa comentário. Interessante que Joana, ela traz para a psicologia, né? Porque às vezes a gente acha que ela trouxe a psicologia para a doutrina espírita. Ela faz o contrário. Ela traz o Evangelho, né, de Jesus, justamente pegando aqueles conceitos de Jung, porque ele trabalhava mais a questão da alma, a parte espiritual, e aí ela faz esse livro trazendo a psicologia profunda, que é diferente da transpessoal. Exatamente. Vejamos bem o que Joana de Ângeles nos diz. Uma breve apresentação dela. No mundo espiritual, Joana foi convidada a participar dos trabalhos da terceira revelação do século XIX,
da chegada do Consolador prometido por Jesus. Há duas mensagens nas páginas do Evangelho segundo o Espiritismo. Ou seja, ela fez parte do Consolador prometido. Ela, junto com Paulo de Tarso, com os grandes pensadores, ela fazia parte desse grande projeto de alavancar o progresso das civilizações humanas. E nós vamos encontrar mensagens de Joana de Ângeles, as mensagens assinadas pelo Espírito Amigo, a paciência, no capítulo 9, bem-aventurados os que são mansos e pacíficos, e dar-se-á aquele que tem no capítulo 17, muitos os chamados e poucos são os escolhidos. É a mensagem de Joana de Ângeles, no livro O Evangelho segundo o Espiritismo. Portanto, ela foi uma das colaboradoras que estava preparando, vamos dizer assim, a quarta revelação, ou como eu chamo, a quarta revolução, porque a primeira revelação, ou a primeira revolução foi com Moisés. A segunda revelação, ou a segunda revolução, foi com Jesus. A terceira revelação, ou revolução, o advento do Consolador prometido. Só que agora nós estamos vivendo uma quarta revolução. Essa revolução que Joana legou para a humanidade com a partida e retorno de Divaldo este ano. Nós estamos sim vivendo, como disse o monge alemão Anselm Grün, há outro livro que eu indico a vocês, que é O Amor como Revolução. Esse livro, O Amor como Revolução, é uma obra-prima do monge Anselm Grün, que ele vai falar que a grande revolução que deve ocorrer na Terra é a revolução do amor, e ele se baseia em cima das mensagens dos textos evangélicos de João Evangelista. Então, ela já participava e, entendendo que este convite recebido não se tenha restringido a enviar duas mensagens para que elas fizessem parte da qualificação. Seu trabalho, bem como de outros benfeitores, foi mais amplo e suas tarefas espíritas iniciadas nesta época se desdobraram até os nossos dias atuais. E você acha, pelo fato de Divaldo ter partido, Joana, a equipe espiritual continua trabalhando, criando novos caminhos para implantar e dar continuidade ao que todos eles continuaram. Então, no desdobramento dos compromissos assumidos com o Espiritismo e com o Evangelho Espírita do Brasil e do exterior, teve acesso aos conhecimentos psicológicos existentes nas diversas fontes do mundo espiritual. Além disso, estreitou laços com inúmeros pensadores, como Freud, como aquelas personalidades que eu falei. O livro Transtornos Psiquiátricos e Obsessivos, que eu indiquei a Dr. Maciel, Transtornos Psiquiátricos e Obsessivos, para mim, Rosângela, é uma obra-prima. Né? É ali que ele fala desses encontros. Que Dr. Juliano Moreira teve que rever todo o seu conceito de psiquiatra quando ele teve encontro com Joana de Ângeles nesse grande conclave, que eles foram marcando os pontos. Olha, isso aqui a gente tem que começar a dar uma nova linguagem, uma nova formatação, em uma dialética utilizada no século passado. Teve um que eu não falei, que é Gustave Le Bon. Gustave Le Bon, ele foi um psicólogo, um psicanalista do século XIX, e ele escreveu a Psicologia das Massas. E Jung, depois Freud, depois iria escrever. Mas Gustave Le Bon escreve a Psicologia das Massas. E eu estudei ele quando começou que eu estava querendo entender o que estava acontecendo com o Brasil, com a invasão de Brasília, aquele ataque a Brasília. Eu disse, poxa, então eu vou querer estudar a psicologia das massas, e fiz uma relação
o que o Gustavo Le Bon falava sobre a psicologia das massas com o Livro dos Médios, que tem um capítulo que fala sobre obsessões coletivas. E o livro Transtornos Psiquiátricos e Obsessivos também vai falar sobre obsessões coletivas, alienações coletivas. Aí eu fui tentar entender o significado da psicologia das massas. E ela tem esse encontro com eles. E lá ela diz o seguinte: além de haver uma síntese sua e dos espíritos com quem dialoga frequentemente, esses livros são impregnados das suas próprias experiências nos dois planos da vida. Ela, quando foi Joana de Cusa, ela teve encontro com Jesus. Ela realizou uma catarse com Jesus. Jesus orientou a Joana de Cusa porque ela queria deixar o maridão, porque o maridão estava dando problema a Joana de Cusa. A Joana de Cusa teve 2 filhos, um deles foi queimado vivo ao seu lado. Depois a gente vai encontrar Joana de Cusa na personalidade de Clara de Assis com Francisco de Assis. Depois a gente vai ter outro encontro com Joana de Cusa no México, com Soror Juana de la Cruz. E lá ela era uma monja que ela administrava uma baita de uma biblioteca e ela trocava farpas, vamos dizer assim, de forma bem humorada. No ano de 1600 e pouco, ela vivia mandando cartas ou e-mail, que e-mail não existia naquela época. Ela mandava cartas para Padre Antônio Vieira e ficava questionando o Padre Antônio Vieira. Ela escreveu grandes pensamentos sobre a Juana de la Cruz. Então, ela com 30 anos de idade, ela tinha uma mente brilhante. Ela era, vamos dizer assim, uma auto-acadêmica de muito conhecimento literário. Depois, ela vai aparecer em Salvador como Joana Angélica, e lá nas portas do convento da Lapa, um soldado português atravessa a lança sobre o seu peito, ela retorna ao mundo espiritual. Então ela adquiriu, como todos nós aqui neste auditório, cada um de vocês tem a sua bagagem espiritual, claro que tem. Nós somos um arquivo vivo de experiências transatas. Falamos inúmeros idiomas. Vocês não falam apenas o português, falamos outros idiomas, só que a gente não lembra. Na época a gente viveu na Europa, Portugal, França, a maioria de nós temos uma ascendência francesa muito intensa por conta dos equívocos que nós realizamos no período da Revolução Francesa, e muitos ex-franceses reencarnaram ao longo do século XX aqui no Brasil, especialmente no movimento espírita. Eu conheço alguns amigos que hoje são palestrantes espíritas e que viveram aquela experiência. Um deles, do livro Eu Sou Camilo Desmoulins, de Hermínio Corrêa de Miranda, a história de Luciano dos Anjos, que foi diretor da Federação Espírita Brasileira. Ele foi Camilo Desmoulins, e outras figuras que Divaldo vai dizer que durante o século XX aproximadamente 2 milhões de espíritos franceses reencarnaram no Brasil. E eu conheço algumas figuras, porque a gente trocando figurinha, a gente foi identificando as nossas lembranças de vidas passadas, enfim. Por uma questão ética, não vou aqui falar. Mas ela tinha toda essa experiência. Pergunta a Joana, do livro Refletir na Alma, do Núcleo de Estudos Psicológicos de Joana, que é um livro fantástico, que Cláudio Sinotti e Iris trabalharam na produção desse livro. A pergunta a Joana, essa pergunta, Rosângela, que poderia terminar o seminário. É com essa pergunta que o seminário terminaria agora. Eu não precisaria avançar para o livro. Olha a pergunta. A
psicologia analítica apresenta Jesus como um dos símbolos do self. Alguns psicólogos e terapeutas o definem como o melhor psicólogo ou psicoterapeuta que já existiu. Ponto. A pergunta formulada a Joana de Ângeles em uma reunião mediúnica na Mansão do Caminho. Para a psicologia espírita, a que se deve a excelência terapêutica de Jesus e dos seus ensinamentos, olha a resposta que Joana de Ângeles deu. O livro está trabalhando aqui, não? Tá? Olha a resposta. A bateria está indo embora. Não? Sendo Jesus o ser mais perfeito que Deus ofereceu ao homem para servi-lo de guia e modelo. Questão 625 do Livro dos Espíritos. Ele é o modelo, guia da humanidade, o espírito mais perfeito. É natural que seu conhecimento a respeito do ser humano ultrapasse tudo quanto se pode imaginar. Enquanto Jung, Freud, Lacan, todos eles, Rosângela, Maciel, Luciene, vocês três, eu posso dizer que tem muito mais vantagem em cima de Jung do que Freud. Por quê? Claro, porque hoje vocês têm um conhecimento do espiritismo, da psicologia espírita que eles não tinham. Foi isso que Divaldo deixou bem claro. Olha, o Adenal, a minha amiga Ruth, são terapeutas. A outra amiga minha que é terapeuta, que eu fui fazer psicanálise com ela em Salvador, ela disse: James, você está precisando fazer psicanálise? Claro que eu estou, mas você é meu amigo, aqui eu sou seu paciente. E aí eu fui para o divã dela e era algo que eu tinha um sonho na minha vida, que eu via em filmes, em novelas, aquele psicanalista muito sério, com aquele ar-condicionado ligado, aquela música de relaxa, aquele divã, eu via isso em filmes, né? Eu disse, poxa, e aí quando eu fui para a clínica da minha querida Solange Leite, ela já me deitei no divã, eu deitei naquela poltrona, ela botou uma música, James, fale o que você tem, é tão chique, né? Mas na casa espírita o pobre não vai buscar psicanálise em clínicas caras, vai fazer o tratamento espiritual, o atendimento fraterno dentro do centro espírita. Mas eu estava ali, que ela disse, James, como é que eu vou pagar, doutora Solange? Você é meu amigo, James, você não vai pagar nada. E aí eu fiz psicanálise no início da pandemia, antes de começar a pandemia. E quando eu sentei naquele divã, ela disse, James, podemos fazer constelação familiar? Fizemos a constelação familiar. E aí ela disse, olha, eu estou fazendo um trabalho fora e eu gostaria de fazer uma regressão de memória com você, seu pai. E quando ela fez essa regressão de memória, mexi. Porque veio à tona as nossas subpersonalidades que estão arraizadas dentro de cada um de nós. Ela trouxe à tona uma subpersonalidade, como Jesus disse, há muitas legiões dentro de nós. E aí ela mexeu com uma subpersonalidade nossa que estava lá arquivada no inconsciente profundo. Fique aí, por favor. Não venha à tona, porque de vez em quando um deles vem à tona e a gente muda. Não é verdade? Muda por completo. Você viu fulano? Hoje ele está, outro dia ele estava bem, agora está mal-humorado. O que acontece com ele?
a gente tem essa mudança que as pessoas dizem numa linguagem muito popular, ele é bipolar, não já ouviu dizer? Fulano de tal é bipolar, é porque às vezes você tem José, tem Maria, tem Francisco, tem Carlos, tem Silva, são tantos Silvas, tantos Carlos, tantas Margaridas dentro de nós, em camadas, tipo cebola. Aquela cebola cortada, ali são as subpersonalidades com as nossas memórias arquivadas no nosso perispírito, e aí tem que ir para o divã lidar com essas figuras, não é? E aí eu fiz essa regressão de memória porque me revelou algo realmente impressionante. Se eu contasse aqui, e se tivesse dito a Rosângela qual foi uma das minhas personalidades passadas, eu tinha certeza absoluta que Rosângela não iria me convidar para apresentar o seminário. Só, gente, com esse seu currículo de uma vida passada, não quero você lá, nem de graça lá no Joana de Anjos. Então, olha o que ele diz aqui. Enquanto o psicoterapeuta necessita dos símbolos revelados pelos sonhos para proceder à análise dos problemas do paciente, não é isso? Não é isso? Também. Olha o que ele diz aqui. Assim como realizar, enquanto o psicoterapeuta necessita dos símbolos revelados pelos sonhos para proceder à análise dos problemas do paciente, assim como realizar as associações, Jesus penetrava o paciente com o seu psiquismo superior, encontrando as causas dos conflitos e problemas. Essa era a diferença que ele conhecia. Sabe por quê? Porque aquela mulher que tinha problema de hemorragia há décadas, Jesus caminhava entre a multidão, e aquela senhora que tinha problema de hemorragia tocou nas vestes de Jesus. E qual foi a resposta que ele deu? Alguém tocou em mim, uma virtude saiu de mim. Então Jesus era essa potencialidade. E os terapeutas do futuro, eles estão sendo preparados, estão sendo potencializados pela intuição, pela inspiração. Então a doutora Solange Baker, ela ficou muito confortável quando disse: James, a você eu posso aprofundar pelo fato de você ser espírita, então eu vou lhe dizer algo que eu jamais vou dizer de forma tão clara para um paciente evangélico, para um outro paciente, mas eu vou ser bem cirúrgico nas minhas colocações. E ela foi cirúrgica. Olha meu filho, você fez isso, você procura se tratar. Ela foi bem curta e grossa. Eu disse: pô, doutora James, aqui você é meu paciente. É evidente que o terapeuta, ele vai utilizando a sua linguagem de acordo com o seu paciente, ok? Porque se eu for para o divã de Rosângela, de Luciene e de Maciel, eu tenho certeza que os três vão ter outro diálogo comigo. Não é verdade? Cada paciente é cada paciente. Então imagine quando a gente chega no mundo espiritual, destrambelhado, cheio de problema emocional. E aí cada paciente no mundo espiritual recebe um atendimento específico. Então aqui começamos. Ainda termina nessa aula, né? Vivendo numa época em que predominava a ignorância em forma de sombra individual e coletiva, qual ocorre também nestes dias, embora em menor escala, Jesus cingiu o lado escuro da sociedade e das criaturas, iluminando as consciências com a proposta de libertação pelo conhecimento da verdade e integração nos postulados soberanos do amor. Então, meus queridos amigos, essa mensagem de Joana, de Jesus, mostra claramente que nós estamos vivendo uma nova onda, um novo movimento. Jesus é o mais notável ser da história da humanidade. A sua vida
e a sua obra são as mais comentadas e discutidas dentre todas as que já passaram pela cultura e pela civilização através dos tempos. Eu estou usando algumas imagens que eu gostaria que vocês prestassem atenção nas imagens, não é? Essa imagem ali é de Caravaggio, foi um grande pintor que viveu, eu peguei aqui até os dados, né? Caravaggio, ele nasceu numa cidade agrícola na Itália, entre a Lombardia e Milão. Ele reencarnou no ano de 1571 e desencarnaria em 1610, aos 39 anos de idade. Caravaggio, essa mente brilhante, com essas obras-primas que você vai ver ao longo da apresentação. Ele tinha problema de transtorno, ele era bipolar, ele tinha problema. Eu acho que se juntasse Jung, Freud, todos eles, para tentar entender a cabeça de Caravaggio. Essas mentes brilhantes, eles são problemáticos. E vocês vão ver aí, eu vou fazer alguns comentários em cada imagem associada ao texto do Evangelho. Então, Joana de Ângeles, nesse capítulo, soberana lei, não penseis que eu tenha vindo destruir a lei ou os profetas. Joana de Ângeles, ela vai dar uma definição nessa passagem do Evangelho que diz assim: a lei natural que vige em todo o universo é a de amor, que se exterioriza de Deus mediante a sua criação. A lei divina é por amor. O cosmos, o universo, as diversidades de mundos que habitam, é regido por uma única lei. Há muitas moradas na casa do Pai. O que rege o nosso universo, a diversidade de mundos e de outras civilizações, é regido por uma única lei, a lei de amor. O Evangelho de Jesus é um código de ética cósmico universal. A síntese das parábolas de Jesus, todas essas parábolas, ela é sintetizada no sermão das bem-aventuranças. Perceberam? Então, olha que imagem linda de Caravaggio, a sensibilidade que ele tinha de perceber. Essa imagem eu coloquei tentando fazer uma associação com o reino. O meu reino não é deste mundo. João, ali estava apenas um jovem de 33 anos, 1,75 m de altura, cabelos encaracolados, cor de ambar. Essa definição, Rosângela, é dada no livro Primícias do Reino de Amélia Rodrigues. Amélia Rodrigues, ela descreve as características biológicas de Jesus. Agora tem um livro que não é espírita, é apenas uma ficção. Esse livro é interessante. É um livro escrito por um escritor, Juan Benítez, um escritor espanhol. Ele escreveu na década de 90 uma série de livros sobre Cavalo de Troia. E se vocês querem realmente conhecer quem foi Jesus, a Operação Cavalo de Troia é um livro que é pura ficção, até onde vai a ficção e a imaginação do escritor que está escrevendo uma ficção. Juan Benítez escreve a Operação Cavalo de Troia, que eles inventam uma máquina no tempo, eles viajam até o tempo de Jesus, uma semana antes de Jesus ser crucificado. Jason, um cientista americano, dentro de uma máquina do tempo, viaja até a época de Jesus e descreve Jesus com forma fidedigna. Ele descreve os últimos momentos de Jesus, a empatia de Jesus. E quando o Juan Benítez esteve aqui no Brasil, num programa de Jô Soares,
sendo entrevistado, Jô Soares pergunta a Benito: vem cá, esse livro que você escreveu isso é uma obra mediúnica? Ele disse: não, é uma ficção, mas você descreve Jesus e os últimos momentos da vida de Jesus de forma tão fidedigna que você fala na primeira pessoa. E quando Divaldo Franco tomou conhecimento do livro, ele disse: esse autor, esse escritor espanhol, ele teve acesso às mesmas informações que o Chico Xavier teve quando psicografou o livro Boa Nova. O livro Boa Nova, que é impressionante. Então, lê Cavalo de Troia, você realmente é impressionante. E ele descreve Jesus, este homem que esteve conosco em corpo físico. Ele tinha um corpo biológico igual ao nosso, só que a diferença é que a ascendência espiritual dele era completamente diferente da nossa. A estrutura biológica de Jesus era perfeita. Jesus não tinha problema de, como é o nome? De enxaqueca, de disse não me disse. Jesus não tinha problema de ficar fazendo fofoca, ele não tinha problemas emocionais, ele não tinha nada disso. Ele nasceu em um corpo preparado para a ascendência espiritual do espírito mais perfeito que esteve na terra. Então ele tinha que ter uma estrutura biológica perfeita. Ele não vivia de fofoca. Essas emoções negativas ele não tinha. Ele estava acima desses problemas. Às vezes ele interagia com o emocional do outro, principalmente com Simão Pedro, que deu muita dor de cabeça a Jesus, não é? Então, o meu reino não é deste mundo. O mundo, examinado sobre a ótica teológica, à luz da psicologia profunda, é um educandário de desenvolvimento dos recursos espirituais do ser em trânsito para o reino dos céus. Ou seja, nós estamos em trânsito do reino do mundo de César para o reino espiritual. O meu reino não é deste mundo. Se o reino de Jesus não é deste mundo, certamente o nosso reino também não é deste mundo. É um mundo transitório, não é? Estamos aqui de passagem. Na visão da psicologia, embora ele se referisse às esferas de onde procedia, eu perguntaria, como eu questionei ontem, qual foi a esfera de onde Jesus procedeu? Quem sabe? Eu falei ontem de milhões e milhões de anos. O nosso sistema solar se encontra na periferia da nossa galáxia. Já começa por aí. A nossa galáxia tem 26 anos-luz de dimensão, que é bilhões e trilhões de quilômetros. Quem vive na periferia são as comunidades mais pobres, com mais problemas. O nosso sistema solar se localiza na periferia da nossa galáxia. O nosso sistema solar só tem apenas 5 bilhões de anos. Depois que surgiu o sistema solar, aí surgiu o planeta Terra, que tem 4,5 bilhões de anos. E quem foi quem arquitetou, elaborou as formas para a densidade do nosso planeta Terra? Cristo. Ele é o Cristo cósmico, é o Cristo planetário. Ele, quando disse a Maria Madalena, ali ele revelou que ele foi que construiu toda a biologia do nosso planeta Terra. Quando ele disse, Maria perguntou, Maria Madalena, mas Rabi, você me conhece de onde? Só, Maria, eu conheço você há muito tempo. Se ele disse para ela que conhecia ela há muito tempo, eu conheço todos os meus rebanhos. Eu sou pastor conduzindo as ovelhas. Então ele conhece a história espiritual de cada um de nós. Então ele, conforme está no livro Evolução em Dois Mundos, ele é o co-criador em plano maior.
Ele é o Espírito, junto com a equipe espiritual, elaborou, arquitetou de forma gradativa o que mais tarde seria a Mãe Gaia, esse planeta maravilhoso. Então ele conhece a nossa história, então ele sabe que o reino dele são outras paragens muito mais avançadas, e é para lá que todos nós estamos gravitando, como disse Joana de Ângeles no livro Constelação Familiar. Todos nós estamos gravitando ao derredor deste Cristo solar, não é? Então, olha outra imagem, a realeza de Caravaggio. Ele era realmente fantástico. São capítulos, né? São capítulos do livro. A realeza é outro capítulo. Tu dizes: sou rei, nasci e não vim a este mundo senão para dar testemunho da verdade. Claro que o livro é muito extenso. Eu fiz uma síntese, peguei uma boa parte dos capítulos e algumas citações que eu achei muito pertinentes. Eu vim ao mundo para dar testemunho da verdade. E qual é o testemunho que nós estamos dando diante do conhecimento do Evangelho de Jesus? Conhecereis a verdade vos... Não estou ouvindo. É aqui, né? Não nasci e não vim a este mundo senão para dar testemunho da verdade. Aquele que pertence à verdade escuta a minha voz. Então, quando Jesus dialogava com seus discípulos, ele utilizava esta terapêutica. O que é a verdade naquele célebre diálogo entre Jesus e Simão Pedro, altas horas da madrugada, no fundo do quintal, vamos dizer assim, no fundo do quintal da residência de Simão Pedro? Jesus já estava exaurido, cansado de ter atendido uma multidão. Como terapeuta, uma multidão batia a porta da residência de Simão Pedro. A irmã Lua já brilhava no fundo do quintal, sentada em cima de uma madeira, de um tronco, e Jesus derramou as suas primeiras lágrimas. Simão Pedro se aproxima e diz: Rabi, por que choras? E Jesus responde: Simão, a humanidade não entendeu ainda a minha mensagem. Então, Senhor, o que devemos fazer? O que devemos fazer, sim, é buscar o nosso Pai como a verdade absoluta. E Simão pergunta: Senhor, e o que é a verdade? A resposta que ele deu: a verdade é a luz divina total. A verdade é a luz divina total. Então, aquele que pertence à verdade escuta a minha voz. O que é a verdade? A verdade é relativa de acordo com a evolução espiritual, individual de cada um de nós. O que para mim é verdade, para o outro não é. Cada um está no seu nível de percepção, de maturidade. Acordei hoje 5 horas da manhã. Fui para o terraço do prédio, o hotel onde eu estou hospedado. Era por volta das 7 da manhã. E eu estava tentando me conectar com o trabalho de amor. Ao subir para o terraço, eu contemplei aquela, como é o nome da árvore que está dando aquelas flores? Eu aí apontei o meu celular, tirando fotos lá do terraço. Ali eu estava tranquilo. Me sobe um cidadão que estava hospedado, sentou numa mesa próxima com a digníssima patroa, ligou o celular e era uma reportagem que falava de assassinato, que fulano de tal matou não sei o que. Eu disse: será o Benedito? Era o Benedito.
Vocês perceberam que cada um está dentro do seu próprio mundo, do seu próprio universo, como eu falei ontem? Eu olhei para a cara do sujeito e comigo mesmo, pode o negócio. E ele estava se alimentando, tomando café, ouvindo aquelas reportagens, 7 horas da manhã. O carro atropelou não sei o quê, e aconteceu, foi em Aracaju, não sei onde é que era uma reportagem com o celular, e ele ia se alimentando e ouvindo aquelas reportagens. Teve uma hora que o meu olhar, Rosângela, cruzou com o olhar do sujeito. Na hora que eu estava indo à mesa, eu olhei assim, tentando dizer algo, ele não estava nem aí, ele estava blindado com as suas formas de pensamento. Então cada um tem a sua verdade. Viver na Terra, nos dias atuais, minha irmã, é o maior desafio. A verdade espanca a sombra. Olha, rapaz, essa Eu estava dizendo à minha filha esses dias, eu não queria ser mãe hoje. Eu fui mãe em 83, hoje eu não queria ser mãe de jeito nenhum. É muito difícil criar um filho hoje. Educar hoje é horrível. não é fácil. A verdade espanca a sombra, ilumina a ignorância, liberta dos atavismos do inconsciente. Ela é a chave única, preparando para a vida permanente, aquela que não se extingue com a presença da morte. Não acaba com a presença da morte. Você retornará com a sua forma de pensar, as suas ações, as suas atitudes para o outro lado da vida. O seu comportamento, o seu ego, o seu temperamento, a sua figura que você foi na Terra, vai continuar no mundo espiritual, não vai mudar. E é isso que ele está dizendo, diversidade de moradas. Esse é um tema que eu gosto, sabe? Que foi a minha primeira palestra quando eu tinha 17 anos de idade. Eu falei sobre diversidades de moradas. Há muitas moradas na casa do Pai. Eu tinha 17 anos e sou fascinado pela cosmologia que eu estava falando sobre os outros seres que moram em outros mundos, não é? E Jesus deixou claro, essa imagem aqui mostra muito essa diversidade de moradas, da imortalidade, não é? O grande Yogananda, no livro Autobiografia de New York, no capítulo 46 desta obra magistral, Yogananda, ele tem um encontro com seu mestre. O seu mestre já tinha desencarnado. O mestre se materializa diante de Yogananda. Yogananda, na época, ele era muito jovem, e o mestre diz para Yogananda: Yogananda, eu estou vindo de regiões celestiais, eu estou vindo de um mundo paralelo ao mundo físico, aonde os habitantes, lembra que eu mostrei, que eu falei ontem do filme Jornada nas Estrelas? Eu estou vindo de um mundo aonde todos nós somos espíritos que não temos mais os estigmas da raça humana. Nós estamos preparados nesses universos paralelos. O livro foi produzido na década de 30, o grande Yogananda, é uma obra-prima, a autobiografia de um yogi, e ele descreve com forma assim tão fidedigna essas outras diversidades de moradas que vocês nem imaginam, o níveis de moradas espirituais para onde nós iremos, se assim fizermos por merecermos. E aqui, Jesus homem não apresentou métodos, técnicas, condutas especiais para conseguir-se o reino. Ele é tudo isso, viveu todas essas expressões, apontando as muitas moradas que existem na casa do Pai. Eu vou pedir licença a Joana de Anjos para fazer uma ressalva quando terminar esse texto.
Há muitas moradas na casa do Pai, mas existem outras moradas que vocês vão entender. E que o telescópio James Webb está descobrindo os exoplanetas. Já foram mais de 4.000 exoplanetas descobertos. E eu fico muito feliz que o telescópio James Webb leva o meu nome. E eu vou dizer a relação que eu vou fazer com o telescópio James Webb com essa passagem do Evangelho de Jesus. Vejamos. James Webb, ele foi um astrônomo problemático. Ele criou muito problema. Quem não foi, né? Pois é, ele foi uma personalidade, um temperamento muito difícil, o James Webb. Procedente de outra morada ditosa e superior, a terrestre, denominada Reino dos Céus, mundo espiritual. As colônias espirituais, cada planeta tem as suas moradas espirituais. Os espíritos que reencarnaram, que o Filomeno chama da estrela de Alcione, cada planeta, Júpiter, tem as suas colônias espirituais. Não só a Terra. Reino dos Céus, Jesus homem, exemplo de amor e de abnegação, sem subterfúgios. Ele não tinha subterfúgios como nós temos. E com decisão veio convidar as suas criaturas a segui-lo, pois que somente assim alcançaria Deus pelo conhecimento e pelo sentimento, integrando-se no psiquismo superior que dele dimana, do psiquismo superior dessa consciência divina, o Criador. Nós somos a mais pura expressão desse Criador. Então não vamos ter medo de uma existência tão efêmera, porque amanhã vamos deixar este corpo biodegradável. Vou voltar aqui. Há muitas moradas na casa do Pai. Apontamos o telescópio James Webb para descobrir as diversidades de galáxias. O telescópio James Webb está vasculhando os confins do universo. Só que eu digo que, em vez de você apontar o telescópio para descobrir outras galáxias, aponte o telescópio para dentro de si e descubra as diversidades de moradas que existem dentro de cada um de nós. Há muitas moradas na casa do Pai também. 2 pontos. Dentro de nós. Dentro de nós há uma diversidade de moradas. Teresa d'Ávila, muito antes de Freud, de Jung, todos esses psicólogos que eu mostrei aqui, esses psicanalistas, todos eles, muito antes, Teresa d'Ávila escreveu aquela tese, o castelo interior da alma humana. Teresa d'Ávila já descreveu uma tese da psicologia interior. Então há muitas moradas dentro do nosso mundo interior, que diga Edgar Cayce, que escreveu aquele livro Muitas Vidas, as diversas reencarnações de Edgar Cayce, e que ele narra nesse livro a sua história de 10.000 anos de reencarnação. Então há diversidade de moradas dentro de nós. Então, se você quer conhecer a verdade, conheça o universo dentro de você. Homem, quem acertar esse pensamento vai ganhar uma passagem para passar um final de semana. Daqui a pouco eu digo. Que diz assim: homem, conhece-te a ti mesmo, conhecendo a ti mesmo, conhecerás o universo. Se você conhecer a você mesmo, você vai conhecer o universo, porque você é um micro-universo dentro de um macro-universo.
Passou um final de semana lá em Salvador, Vale do Capão, na Casa da Árvore. Pronto. Melhor. Então, há essas diversidades de moradas dentro de nós. Nessa passagem, outro capítulo do livro, renascimentos, olha a imagem que Caravaggio fez. Renascimentos. O que essa imagem nos diz? Passamos por essas experiências. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Eu fico imaginando Nicodemos dialogando com Jesus, e Jesus dizendo: mas Nicodemos, eu estou falando da reencarnação, eu estou falando das trompas de Falópio das mulheres. Imagine Jesus falando das trompas de Falópio há 2000 anos atrás com Nicodemos, e dizendo: mas você não sabe, Nicodemos, que existe 300 milhões de espermatozoides que viajam pelas trompas de Falópio e penetra no óvulo? Mestre, você está falando o quê? Você não está entendendo, não? Você não está entendendo que quando o espermatozoide, carregando o seu cromossomo, o seu DNA, o princípio inteligente do universo, Nicodemos, que é uma centelha, é uma luz, vai conduzindo o esperma que vai dar origem à estrutura biológica. Você não sabe nada disso, não? Rabi, trompas de Falópio, espermatozoide, blasto. Por que isso, mestre? Nicodemos, me perdoe. Eu vou mandar um consolador prometido, uma nova geração vai poder falar em uma linguagem que você vai entender muito mais. Isso é renascimento. Vocês entenderam. Claro que Marcial não entendeu, porque Marcial não tem trompas de Falópio. Olha, nessa existência. É isso. Porque na outra você provavelmente pode dizer: mulher, nós já tivemos experiência no universo feminino como no universo masculino. E eu fui falar isso uma vez numa palestra, uma senhora me perguntou: moço, o que é as trompas de Falópio? Eu tive que dar um desconto, porque era uma senhora muito simples, ela realmente não sabe. Ninguém pode ver o reino de Deus naturalmente. Há muitos renascimentos em uma mesma existência. Interessante isso. Na nossa atual existência, a gente pode ter um fechar de ciclo e abrir um novo ciclo. Quantos ciclos na atual existência já fechamos e já abrimos? Essa palavra que o meu enteado me ensinou, James, precisamos ressignificar. A palavra ressignificar. 10 horas do intervalo, né? Ressignificar a nossa vida, a nossa existência. Eu conheço um pouco da história do meu amigo Marcel, ele conhece a minha história. Eu me lembro um pouco da história de Rosângela, de vez em quando eu me lembro de Rosângela, e a gente fica fazendo aquela associação. Poxa, teve uma época que Rosângela passou, eu estava lá em Salvador, mas eu acompanhava, ela teve uma fase difícil na vida dela. Ali ela ressignificou cada um de nós. Imaginem aquela jovem senhora com 83 primaveras, 83 anos, quantas vezes ela não ressignificou a vida dela? Perceberam? Naturalmente, há muitos renascimentos em uma mesma existência. A cada momento, o ser psicológico renova-se quando trabalha pelos valores éticos e libertando da sombra que o confunde, constituindo esse esforço uma nova existência de conquistas e de transformações a que se submete. Eu peço licença a vocês para um relato pessoal. Não é nada de... Não estou me exibindo, mas como isso nos toca. Na terça-feira, agora, eu ia ligar para Maciel para cancelar a viagem. Terça-feira agora, eu estive prestes a ligar para Maciel e dizer: Maciel, infelizmente,
vamos cancelar o seminário, evento que eu não vou poder. Porque minha mãe está na UTI, em estado grave, com infecção pulmonar. Ela teve um AVC isquêmico e eu não viajei quinta-feira para cá, eu dormi de quarta para quinta, eu dormi 2 noites no hospital. Minha mãe está entubada lá e eu acho que eu não vou poder viajar. E eu passei 20 dias em cima da cama, com crise de colunas, e eu perguntei ao fisioterapeuta, eu vou fazer uma viagem longa, será que eu vou suportar? Por tudo isso eu estava para cancelar. E aí eu disse assim, não vou ligar para Marcel, eu vou realizar essa viagem porque os meus amigos na terra e na espiritualidade nos aguardam. Com todas as dores, com todos os sacrifícios, estamos aqui. Quando eu disse a vocês que Rosângela foi muito corajosa em me convidar para vir para cá, porque se ela soubesse o que eu andei aprontando no passado, distorcendo o Evangelho de Jesus, manipulando mentes, desgraçando vidas, e que não foi pouco. Você olha para a cara de Rosângela, para a cara de Marcel, essas caras de santo. Imagine James, Rosângela, Luciene e Marcel. Essas 2 figurinhas estão aqui. A gente se abre. Então, assim, é ressignificar. É saber que acima de todas essas questões existe algo maior, minha amiga. Vamos lá. Naturalmente, há muitos renascimentos, a cada momento o centro psicológico renova-se quando trabalha pelos valores éticos, libertando da sombra que o confunde, constituindo esse esforço para uma nova experiência de conquistas e de uma transformações a que se submete. No entanto, nenhuma parafrase pode substituir o sentido profundo do nascer da carne, do nascer do espírito, qual o vento que sopra onde quer e ninguém sabe de onde vem e nem para onde vai. Nós somos esse ser em trânsito, porque amanhã não sabemos aonde estaremos. No dia 19 de outubro do ano 2125, às 15 para as 10 da manhã de um domingo, do dia 19 de outubro do ano 2125, aqui em Paulo Afonso, há 100 anos no futuro, todos vocês, ninguém vai saber mais quem foi vocês. A população que seria esse prédio aqui estará sendo habitado por outras pessoas, não sabemos. E aonde nós estaremos? Um quadro seu já desapareceu. As suas redes sociais, os YouTubes já deixou de existir. É para a gente pensar. Nicodemos, despertando ante a resposta, compreendeu-a de tal forma que lúcido volveu a interrogação: como pode nascer um homem já velho? Pode entrar no ventre de sua mãe? Eu indicaria o filme The Chosen. Está passando a filme? Não, a minissérie no Netflix. The Chosen. Que obra-prima. Ali é a dimensão humana do Cristo. É uma obra-prima que ele fez. Oi, bem. Olha que imagem.
o jugo do sofrimento. Não é? O jugo do sofrimento. Vinde a mim todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei nesses dias tão pesados, tão difíceis. Vocês não acham? Vinde a mim todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, quando aquela criança lá na faixa de Gaza disse: eu quero morrer, porque lá nos céus eu vou ser bem recebido e alimentado. Vinde a mim todos vós. Vocês acham que aquelas crianças que estão morrendo não estão recebendo assessoria? Os nossos conflitos emocionais, e os terapeutas da humanidade estão tendo essa função de diminuir os conflitos nos seus vivãs. Os terapeutas do futuro são vocês, são os caros amigos que nos seguem, para trazer um pouco de leveza aos fardos que ora estamos suportando. O homem Jesus, absolutamente lúcido e conhecedor, ele tinha uma lucidez tamanha do self, que ele mantinha a organização humana, era todo luz. Esse self dele, hein, meus amigos? Era todo luz. E o nosso self? Aparência. Nosso self é o de aparência. Caramba! Eu fiquei com... Jesus não tinha inveja, mas nós temos inveja, somos invejosos. Quando eu tomei conhecimento que Chico Xavier tinha a aura de 10 metros quadrados de luminosidade, eu fiquei curioso para saber a luminosidade da minha aura. E na época eu paguei uma fortuna para tirar uma foto do meu dedo polegar com a máquina Kirlian, isso no ano de 1991. Paguei uma fortuna. E quando tiraram a foto do meu dedo polegar, porque esse Chico tinha uma luminosidade de 10 metros quadrados de luz, eu queria saber qual era a minha luminosidade, a aura, a luz da aura reflete as emoções espirituais do ser. E eu, invejoso, porque o problema humano são as nossas invejas, as nossas vaidades, de querer ser melhor do que o outro, e eu fiquei com inveja de Chico, imagine. Tirou a foto Kirlian, e quando saiu o resultado que eu olhei, eu tomei um susto. A minha aura tinha aproximadamente 0,5 milímetros de luminosidade, não tinha nada, estava escura. Coloque-se no seu devido lugar, porque a luz só vem para o ser na medida que ele vai construindo, ressignificando a sua vida. Isso foi em 91. Hoje, sei, não quero nunca mais ouvir saber de jogar minha vida. O lado escuro que devesse ser penetrado, a fim de erradicar mazelas, desde que o houvesse superado em experiências, inúmeras experiências passadas, nas esferas superiores de onde provinha. Quando nós não estamos sendo educados na terra, estamos sendo educados no mundo espiritual. O seu fardo se fazia leve, porque estruturado em claridade. Aqui é interessante. Como suportar os nossos fardos? O seu fardo se fazia leve, porque estruturado em claridade diamantina, sem qualquer contingente de tormento, exejando o alívio imediato ao penetrar na projeção do seu pensamento
irradiante, que cindia toda a treva. Nele estavam os recursos valiosos para a saúde espiritual, consequentemente de natureza moral, emocional e física. É o que nós estamos buscando e é o que nós aspiramos. Olha aqui, essa imagem não é de Velasco, não. Ensinando as crianças a oportunidade que Jesus deu para todos. Aqui é importante se humilhar e se tornar pequeno, como essa criança será o maior no reino dos céus. Para mim, o maior exemplo de humildade de Jesus foi no dia do lava-pés. Alguém aqui conhece a cidade de Piatã? A cidade de Piatã, na Chapada Diamantina. Eu estava com meu filho Gabriel, a temperatura 13 graus, que em Piatã é uma das cidades mais altas do Nordeste brasileiro. Eu estava lá na Semana Santa, era meia-noite, a temperatura baixíssima. Uma peça de teatro, havia cruzes correndo as ruas históricas da cidade de Piatã. E eu estava filmando, gravando, fotografando. E aquelas 7 estações, não é isso? É 7 ou 9? Na rua. E a multidão acompanhando, eu na frente fotografando, quando de repente saiu um rapaz. Ele furou a barreira de segurança. O ator carregando a cruz, ele todo com a coroa. Aquele rapaz que saiu não era da peça, ele era alguém que estava lá. Ele correu, eu consegui registrar. Ele correu, ajoelhou-se e disse: por favor, não carregue essa cruz. Ele começou a chorar. Ali não era um personagem, era alguém, era um rapaz, um jovem. Ele ficou tão emocionado, ele entrou, ele sentiu aquela peça, tocou o ser interior. Ele ajoelhou-se, ele começou a chorar: por favor, não faça isso com ele não merece isso, ele é nosso irmão. Aí um segurança tentou segurar ele, tirar ele, ele ficou segurando Jesus. Eu consegui registrar isso. Aquilo emocionou não só a mim, a todos, porque ali não fazia parte do teatro. Deixai vir a mim, a todos, será consolado. Que mexeu muito comigo, foi muito forte. A supremacia do ego, esse ego, hein, a supremacia do ego humano. O problema da humanidade é esse tal do ego. E o problema? Vamos lá. O problema é que quando você desencarna, você vai no mundo espiritual se identificar com o ego que você tinha na Terra. E vai pesar. A questão é que a gente não sabe trabalhar o nosso ego ainda. A questão não é o ego é necessário. A questão é quando a gente deixa que ele. Mas ele se manifesta porque a gente também não sabe como ver. Então, mas essa supremacia, essa exacerbação do ego é justamente por isso. Mas o ego é necessário. O ego é necessário. Há um capítulo do livro Nosso Lar que André Luiz vai recepcionar os samaritanos, vários recém-libertos da terra, entre eles o espírito de uma escravista, de uma senhora que tinha vários escravizados. Ela, já no mundo espiritual,
André Luiz vai tentar tirar lá da padiola, do local, do transporte. Ela logo foi dando uma alfinetada em André Luiz. Cadê os meus serviçais? Mas senhora, mas quando eu estava na terra, o padre Amaro dizia que a gente, se o padre Amaro tinha os seus escravos, por que eu não posso ter os meus escravos? E cadê eles aqui para me auxiliar? Quem é você? Ela já chegou cheia de pompa. Ela não baixou a bola, passou um período no umbral e ainda carregava seus estigmas emocionais. Aí André Luiz disse: poxa, não muda, hein? André Luiz, quando chegou lá, cheio de pompa, tentando dar uma carteirada, ele foi tentar dar uma carteirada em quem? No Ministro Clarence. André Luiz: não, eu quero voltar para a terra, eu quero visitar os meus entes queridos. E aí, ele furou a fila, não é isso que a gente faz? Furar a fila? Querer dizer, você sabe com quem você está falando? André Luiz chegou no cenáculo, onde o ministro Clarence estava atendendo todo mundo, e ele foi passando na frente de todo mundo e disse: ministro, eu quero que o senhor me atenda. Aí tinha uma senhora que o ministro estava atendendo, a senhora olhou para ele e disse: quem é esse cara pálido? Aí o ministro Clarence disse: olha, todos que estão aqui estão aguardando, por favor, aguarde. E aí o ministro Clarence, o que fez? Deixou ele por último. Você, infelizmente, não vai poder receber autorização para rever a sua família, porque você ainda não está preparado psicologicamente para rever a sua família, porque as suas emoções terrestres ainda estavam muito à flor da pele de André Luiz. Já vamos entrar aqui para o intervalo. Para ser maior no seu conceito, era necessário fazer-se um menor, o servidor, esquecendo-se de si mesmo e altruisticamente colocando o seu irmão no lugar onde desejasse estar. Esse foi um dos magníficos momentos do Evangelho, o encontro do ego doentio com o libertador. E esse encontro, vamos ter. João da Cruz, um monge, um místico espanhol, ele diz: a noite escura da alma. Ele vai dizer que cada um de nós teremos a noite escura da alma, que é o encontro com você mesmo no momento da passagem, no momento que você vai fazer uma retrospectiva de tudo o que você fez durante a sua estadia, a sua jornada na Terra. Vamos para o lanche? Glória. Acabou que a gente